Paz para todos, seja muito bem-vindo ao canal. Estou aqui falando sobre a história de Davi. E no vídeo passado eu falei sobre a vitória de Davi sobre o gigante Golias, que foi algo realmente impressionante. Ninguém esperava e é o que você vai constatar na sequência do texto que se encontra em 1 Samuel capítulo 17, versículo 55. Vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner. Então, aqui foi antes de ele vencer o gigante Golias. Então, depois da conversa que Saul teve com Davi, onde Saul ofereceu o armamento, né, escudo, armadura, né, para Davi, e ele simplesmente recusou. Só que ele reconheceu a coragem daquele jovem. Meu Deus, que rapaz corajoso, né? Diante daquela situação, se colocar para enfrentar esse gigante forte, né? Que dava medo só de olhar para aquele gigante. E vendo, porém, Saul sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o capitão do exército: de quem é filho desse moço? Abner, de quem é filho desse moço, Abner? E disse Abner: vive a tua alma, ó rei, que eu não sei. Disse então o rei: pergunta, pois, de quem é o filho desse moço? Voltando, pois, Davi de ferir o filisteu, Abner tomou e o trouxe na presença de Saul, trazendo a ele na mão a cabeça do filisteu. E disse-lhe Saul: de quem és, filho jovem? E disse-lhe Davi: filho do teu servo Jessé belemita. Então, você vê aqui o quanto que Saul ficou impressionado, que eu tenho certeza que todo Israel ficou. Quando você fica impressionado demais com alguma coisa, você precisa de uma explicação. Tem que ter alguma explicação, né? Uma pessoa tão poderosa dessa, estava aqui o tempo todo com a gente, tem que ter alguma explicação. O que você é, filho? Né? Qual que é a tua linhagem? Né? Porque sempre houve essa associação, né? Você é filho de rei, então é neto de rei, logo tem um sangue real correndo nas veias, né? São pensamentos que as pessoas têm. Então, tem que ter uma explicação o porquê que você fez algo tão espetacular. E o que eu quero que você entenda é que havia de fato uma explicação. A explicação era quem era Davi. Você vê que antes da batalha, Davi ele conta uma história que até então a gente não estava sabendo dessa história, que era que ele tinha vencido um leão e um urso. Então ele se viu de frente para um leão, que é impossível um homem vencer um leão, simplesmente impossível, mas ele vence. Era simplesmente impossível um homem vencer o urso e ele vence. Então você vê que tudo isso que aconteceu antes deu muita coragem, muita confiança para que ele enfrentasse o gigante depois. Mas o mais interessante é que quando ele vence o leão e vence o urso, essa é uma história dele. Ninguém está sabendo. Tem certas histórias que elas são apenas suas. São propostas e batalhas que têm a ver com você, com a tua essência, com quem você é. É só sua. Então, as pessoas não testemunham. Mesmo que você fale, elas, nossa, é mesmo, né? Fica aquela dúvida, né? Ninguém viu, quem testemunhou? Mas a vitória que Davi teve, ela foi impressionante e deu força e experiência para ele enfrentar o grande desafio. Mas era uma história particular de Davi. Assim como Deus tem histórias particulares suas, que ninguém está vendo você vencer, mas você está vencendo. São momentos isolados da sua vida, são situações cotidianas e que você está sendo treinado para vencer. Eu posso dar um exemplo aqui de uma história que eu vi recentemente, que são histórias emocionantes, né? De pessoas que vencem na vida, né? Uma mulher, ela tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, ela sempre viveu às custas do marido, né? Mas depois que teve essa tragédia, ela entrou em reclusão, entrou em depressão profunda, né? Porque, de fato, são histórias difíceis de você superar. Morte de marido e de filha são algo muito profundas, que tocam muito profundo. Mas o que ela faz? Ela começa a se reerguer, se levantar, ela começa a se cuidar dela mesma e ela começa a fazer
pastéis, bolos para vender na rua. Vai fazendo isso, vai fazendo isso, vai fazendo isso. E foi a primeira vitória que ninguém estava interessado em saber como é que ela venceu, né? É a história dela. Ela está lá fazendo, as pessoas, né, batem palma, compram o bolo e tal, mas não é nada relevante. Até que chega um certo tempo, que ela tem uma oportunidade, ela faz curso de culinária, e de repente ela se torna uma grande chefe. E quando ela fala que ela se torna uma grande chefe, ela está dando esse testemunho, as pessoas focam nisso. Ela ser a grande chefe. A que foi lá, fez, tem uma história tão trágica pela frente, mas ela deu a volta por cima e se tornou. Mas o que fez ela se tornar a grande chefe foi aprender a culinária lá, que ela aprendeu a fazer doce, bolo. Aquilo preparou ela. Mas ninguém foca nisso, ninguém olhou para isso, mas é aquilo que preparou ela. Então você tem a sua trajetória, a sua vida, você faz as suas coisas, mas sempre é Deus te preparando. Por isso que é importante que você faça com muito amor, com muito carinho, tudo aquilo que chega nas suas mãos. Não amaldiçoando o salário que chegou, não se irritando com o ambiente que você está, que é desfavorável, mas é o que Deus achou graça, então buscar meios e formas de compreender o que está acontecendo e saber levar, conduzir a sua vida, porque isso nada mais é do que um treinamento. Nós estamos sempre sendo treinados para algo maior. Inclusive, quando você nasceu, é para isso. A palavra de Deus deixa muito claro que o projeto que Deus tem com você não é aqui nessa terra. Não é que o projeto que Deus tem com você é na Nova Jerusalém, é no novo céu e na nova terra. É lá que Deus tem um projeto com você. Então, o que você está fazendo aqui? Está crescendo, está aprendendo, se fortificando e sendo cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o projeto de Deus. Então você está aqui crescendo, tendo cada vez mais a aparência de Cristo, e isso é que te faz crescer, e isso aqui é uma preparação para algo maior que está lá na Nova Jerusalém, no verdadeiro projeto de Deus que Deus tem com cada pessoa a qual Ele acha graça e escolhe para levar para a próxima fase. Então, a mesma coisa Davi. Davi ele foi treinado para aquele grande momento. Só que causou tanto impacto, as pessoas ficaram tão impressionadas, tem que ter uma explicação. Porque quando você se sobressai, você está num momento muito importante na tua vida, as pessoas elas querem compreender como que isso aconteceu. Não pode ser do nada, tem que ter alguma explicação. Só que quando você dá a explicação, e não é a explicação que as pessoas querem ouvir, aí que causa mais espanto ainda. Como eu acabei de citar a história dessa mulher que venceu de uma forma tão espetacular, tão fabulosa, mas o que ela atribui à vitória dela é a experiência com salgadinho. Então, salgadinho que você vê, pessoas fazem aí, bolo, é isso que foi o pavimento para ela chegar onde ela chegou. Então não despreze a sua vida, não despreze os acontecimentos, como Deus está escrevendo a sua história. Às vezes é um caminho simples, mas é esse caminho simples que vai fazer você triunfar. E às vezes você fica anos nele, né? Quantos anos Davi foi pastor? Tá? Pastor é uma das profissões mais humildes. Você não vê, por exemplo, na Bíblia, histórias de pastores que se destacaram. Você vê a história de Davi e mais uma ou outra. No momento agora eu não me lembro, mas quantos milhões de pastores estavam na trajetória de Israel, está no compêndio de texto onde fala da história de Israel, que é a Bíblia. Quantos se destacaram? Então às vezes você fala assim, nossa, mas o que eu faço é algo muito simples, quase ninguém se destaca, não importa. O importante é que você faça com muito amor, com muito carinho, e daí Deus pode te surpreender. E aí o próximo texto vai falar de algo que realmente acaba sendo algo muito discutido, né? Falado de uma forma muito errada. Capítulo 18, versículo 1. Sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. Então, Jonatas era o filho do rei, e sendo filho do rei, ele era o sucessor. Era Jonatas que era o sucessor. Mas agora aqui tem uma pessoa em cena, que é Davi, que tem a promessa, e que tudo agora está bem diferente. É interessante porque qual que eram os prêmios, né, se quem vencesse o gigante? Primeiro, era enriquecer a pessoa, que Davi claramente agora ficou rico, né, agora está em outro patamar. Casar-se com a filha do rei, que até então fica uma coisa meio nebulosa, porque Davi aqui é um jovem de 16 anos,
Não que isso fosse impedimento. Na cultura havia casamentos precoces, vamos colocar assim. Mas parece que o rei ele resiste a essa ideia. Tanto que você vai ver que no decorrer dos textos ele vai resistir. Ele não entrega, era uma promessa, mas ele não cumpre essa. Ele não entrega a filha dele para Davi. Pelo menos não no primeiro momento. Vai demorar para isso acontecer, você vai ver com o decorrer da história. Então, ele ficou meio resistente, talvez por ser um jovem, ficou muito resistente o rei. E o terceiro prêmio era que os pais ficassem isentos de impostos, que eu tenho certeza que o pai de Davi, que é Jessé, né? Até falo aqui, né? Jessé, deixa eu ver se é isso mesmo. Exatamente. Jessé, o belemita. Então, ficou isento dos impostos. Mas o texto deixa claro aqui que o coração de Jonatas, que era o sucessor, se apega a Davi ao ponto da alma dele, presta atenção, se ligar, e preste bem atenção aqui que está falando que a alma se liga, não o corpo. Por que é importante dizer isso? Porque tem algumas pessoas que acreditam e falam que essa amizade aqui era uma amizade homossexual. E não tem nada no texto que aponta isso. Ele fala, sucedeu que acabando de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Eu quero que você entenda, por que o texto destaca isso? Porque aconteceu isso numa amizade. Então, porque isso acontece, essa ligação de alma ela acontece em outras circunstâncias. Por exemplo, a minha alma é ligada à alma da minha mãe. Né? Eu amo minha mãe de uma forma total, forte, né? E não tem nada a ver com o corpo. Não tem nada a ver corporal isso aqui. Mas é uma amizade real, verdadeira, e a minha alma se liga dela. Assim como a minha alma se liga do meu pai. Eu sei que tem alguns familiares que o filho não se dá bem com a mãe não se dá bem com o filho. Então isso não cria ligação de alma. Né? Então, não estou dizendo aqui que todo filho está ligado, a alma dele está ligada à mãe. Não. Isso não acontece em todas as famílias, acontece na maioria. Então, acontece essa ligação, a ligação de um pai para com o filho. Então, a alma, que eu podia colocar aqui, por exemplo, se eu fosse falar do meu filho. E sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma do André se ligou com a alma do Carlos André. Carlos André é meu filho. E o André amou com sua própria alma. Se fosse assim, falando de um pai com filho, não tem nada de estranho, ninguém pensa nada, porque isso aqui é muito comum. A alma está ligada com o filho. Agora, quando fala de amigo, ou seja, é algo que não é muito comum acontecer. Mas de fato aconteceu. Mas claro que isso aqui é plano de Deus, porque uma vez que ele era o sucessor do trono e Deus ia introduzir Davi, então a amizade deles foi uma amizade forte, sincera, como uma amizade de irmão, que até Davi vai cantar isso num cântico, ele chega a cantar isso, que a alma do meu amigo, que vale mais do que o amor de muitas mulheres. Quando Davi está falando isso, é dessa ligação de alma que existe entre, por exemplo, um pai e um filho, uma mãe e uma filha, um filho com uma mãe, quer dizer, é uma ligação forte. Isso acontece também, por exemplo, o padrasto, né? O enteado, a enteada. Acontecem essas ligações fortes. Né? Agora, não é muito comum acontecer na amizade, mas quando acontece é uma bênção. É um favor, é uma graça de Deus. A vida ela é muito pesada, é muito difícil. Se Deus achou graça de te dar um amigo ou uma amiga que de fato te ame de verdade e que tem essa ligação de alma, que não tem nada a ver com o corpo aqui. É a ligação de alma. Então, se você foi presenteado com isso, dê graças a Deus. Eu até consegui conversar com uma certa pessoa que falou, olha, você é um privilegiado. Você tem o seu pai de verdade, né, que te ama, e você ama o seu pai, e você tem um padrasto também que, graças a Deus, houve uma ligação, vocês dois, sabe? É como se fosse um segundo pai, que coisa melhor do que isso, quando você fala assim, eu tenho fulano de tal como se fosse minha segunda mãe. É uma benção isso aí. Houve uma ligação de alma. Isso é algo precioso, que Deus acha graça e muitas vezes nos dá isso aí. Se Deus tem te dado isso aí, dê graças a Deus. Então, aqui, era isso que estava acontecendo, uma ligação de alma. Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para casa do seu pai. Maravilha, hein? Então,
o rei não permite mais que Davi vá para a casa de Jessé, porque agora ele vai compor o exército que ele não poderia, porque ele tem só 16 anos. Mas ele agora... Tudo isso, você está vendo como a história se costura para dar o fim que Deus planejou, o fim que Deus disse que ia fazer, que era fazer dele o rei de Israel. E Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Isso aqui é importantíssimo. Eles fazem uma aliança. Por que eles fazem uma aliança? Que um não ia afrontar o outro e um iria cuidar do outro. Isso é maravilhoso, porque e faz parte da composição do plano de Deus, da qual Davi seria o próximo rei. Porque uma vez que essa ligação de alma é uma ligação de irmãos, não há inveja aqui. Se você tem, já que Jonatas e Davi estão ligados por almas, são amigos fortes, se amam e se respeitam como pessoas, o que acontece? Se Davi viesse assumir o trono, Jonatas não deveria ficar contra, porque é um amigo dele, a pessoa que ele ama, a ligação de alma, ele se sentiria tão vitorioso quanto Davi quando pegasse o trono. Da mesma forma, se te oferece alguma coisa, de repente, vamos supor que a sua mãe que passa a ser destaque. Você se sente tão vitorioso quanto sua mãe, ou então tão vitorioso quanto teu filho. Teu filho conquistou algo muito forte. A sua ligação de alma é tão genuína, tão perfeita, tão maravilhosa, que a vitória dele passa a ser sua vitória. E é o que está acontecendo aqui. Tudo faz parte daquilo que Deus está construindo aqui para Davi. E Jonatas o despojou da capa que trazia sobre si, deu a Davi, como também em suas vestes, até a sua espada, e o seu arco e o seu cinto. E saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia com prudência, e Saul o pôs sobre os homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, até aos olhos do servo de Saul. Então, você vê o que Jonatas faz? Jonatas entrega a capa, ele entrega as suas vestes e a sua espada. Então, ele gostava tanto de Davi com certeza era um menino pobre, né? Ele chegou no reinado lá, ele vai receber a recompensa, vai se enriquecer, mas ele generosamente cede roupas, compõe Davi com os trajes que era próprio de pessoas que frequentavam o reinado. Então, você vê aqui o que se ensina aqui? Generosidade, amizade, ela sempre vai exigir isso. Grande parcela de generosidade. Amabilidade, desprendimento, amizade verdadeira. Se algum dia você for ligado na alma, porque tem simplesmente os amigos, que eles não entram na tua intimidade. Tem amigos que não podem entrar na tua intimidade. E tem os conhecidos, que você vê de longe, cumprimenta e tal, eles que não se aproximam tanto. E tem os inimigos. A palavra de Deus fala que você tem que saber lidar com todos. Tanto com os inimigos, que você deve orar pelos inimigos, orar pelos que te perseguem. Você tem que saber lidar com os inimigos. Tem que saber lidar com os conhecidos, entendendo que eles não podem se aproximar muito. Tem que lidar com os amigos, sabendo que eles não podem participar da tua intimidade. E tem os íntimos, amigos íntimos, que é isso aqui que é a ligação da alma. Esses são a bênção de Deus, são a graça de Deus, porque são pessoas que te amam do jeito que você é e tal. Mas como é que é estabelecido isso? Através de generosidade, de desprendimento. Como está acontecendo aqui, Jonatas se desprende com Davi. Ele é generoso com Davi, amizade. Você fala assim, nossa, eu quero muito que fulano, eu gostei da pessoa, eu quero manter essa amizade. Seja desprendido, seja generoso, esteja sempre ao lado, sempre pronto para falar uma palavra de amor, de carinho, para ajudar, falar as verdades quando tem que falar. Amizades são muito importantes. Olha, é muito importante que você escolha boas amizades para a sua vida, uma boa esposa, então um bom esposo. É sempre bom você fazer essas escolhas com muito cuidado. Por quê? Porque isso compõe sua felicidade. Pessoas são felizes assim. Pessoa que é bem casada, com uma pessoa que ela tem uma ligação de alma, né? Porque infelizmente tem pessoas que se envolvem corporalmente, mas a alma parece que não se apega. E aí sempre vai ter problema, esse tipo de relacionamento. Mas quando você tem a ligação de alma e ainda a ligação do corpo, estou me referindo aqui, claro, que é o casamento, é uma bênção, uma maravilha, é uma coisa, nossa, uma coisa forte, mas isso também faz você ser muito feliz. Pessoas felizes vivem mais. Pessoas felizes elas são fáceis de se relacionar, elas não dão trabalho, não fuxicam, não querem se intrometer na tua vida. Pessoas felizes é bom demais. É o que eu
mais desejo para todas as pessoas que já se relacionaram comigo, que elas sejam extremamente felizes. Porque pessoas felizes não enchem o saco. Pessoas felizes, elas são maravilhosas de você se relacionar e de você viver. É isso que você tem que desejar para todas as pessoas, que elas sejam felizes. E principalmente, que você seja feliz. E, como eu falei, agora Davi passa a compor o exército de Saul. Mesmo com pouca idade, mas agora, por causa do grande feito, ele foi aceito por Saul, aceito por toda a população, aceito por todo mundo. Né? Ele passou a ser uma pessoa aceita por todo mundo, por causa do grande feito dele. Eu quero entender que essa palavra aqui é para deixar claro para você, como eu disse no início, que você pode sobrepor, fazer coisas extraordinárias, desde que você dê valor nos seus pequenos momentos que você está vivendo agora. Na sua pequena profissão, se você dá valor a essas coisas, elas podem ser o pavimento para te colocar em evidência. E Deus também pode te dar amigos sinceros e que não seja relacionamento corporal, mas de ligação de alma, que é tão profundo quanto, ou até mais, na verdade é mais profundo, muito mais profundo. São ligações de alma que Deus pode proporcionar para você, e você tem que dar muito graças a Deus se Deus te contemplar com isso. Não é todo mundo que tem, mas se Deus achar graça de te dar amigos que têm ligação de alma, você é algo que vai compor mais ainda a sua felicidade. Dê valor, seja sendo generoso, sendo desprendido, e principalmente entendendo que quando você está no caminho certo, Deus sempre vai fazer com que as pessoas te amem, as pessoas te respeitem, e você vai conquistar isso, e isso vai ter uma grande relevância na sua vida. Amém? Fica na paz e na graça, e que Deus te abençoe sempre.